Pois bem, pessoal, eu tenho visto aí desde antes de ontem, várias pessoas, inclusive vários pastores, amigos, postando algumas mensagens no Facebook sobre como termos um 2017 feliz, né? É tempo de pensar nisso. Os 2 últimos dias do ano é tempo de parar e planejar como o próximo ano pode ser feliz e abençoado. Isso é muito legal. Isso é muito importante para todos nós. Eu e você pararmos para refletir o que nós precisamos ter, o que nós precisamos mudar para que o nosso próximo ano seja diferente do anterior. E eu sei que muitos aqui tiveram um ano de 2016 muito abençoado por Deus. Muitos aqui tiveram grandes bênçãos de Deus mesmo em suas vidas, foram presenteados por Deus em 2016, ao mesmo tempo em que enfrentaram muitas dificuldades, talvez até dificuldades antigas que ano após ano persistem em te perseguir. Ano após ano estão correndo atrás de você. Talvez já faz, vamos por aí, uma década pelo menos, que todo começo do ano você faz uma listinha. Como eu quero que seja o meu próximo ano. E aqueles que têm coragem de no final do ano pegar a lista para olhar, talvez você olhe e veja, olha, não, isso aqui não mudou ainda, isso aqui ainda não mudou. Isso eu gostaria que tivesse mudado, mas ainda não aconteceu. Nós fazemos resoluções, nós planejamos, nós projetamos. Acabamos de orar por isso aqui. A questão é o quanto dos nossos planos, projetos e sonhos temos alcançado ou não. E eu gostaria nessa noite de refletir com vocês em apenas um único princípio da palavra de Deus, para me ajudar e te ajudar também a ter um 2017 não apenas feliz, mas também abençoado. Porque há uma diferença muito grande entre ser feliz e ser abençoado. Você pode ser feliz com as próprias forças, mas abençoado você só é se Deus agir na sua vida. Então, eu quero compartilhar com você apenas um conselho, um princípio da palavra de Deus, para que o meu e o seu ano de 2017 sejam diferentes talvez do que foi em 2016. Para que em 2017 talvez você consiga vencer aquelas dificuldades, transpor aquelas barreiras que ano após ano persistem em te incomodar. Talvez um relacionamento ruim com o seu cônjuge, talvez um relacionamento ruim com os seus filhos, talvez um relacionamento ruim com o seu próprio corpo e a sua própria saúde. Talvez um relacionamento ruim com o seu banco e com o seu cofrinho. Suas finanças ano após ano estão uma bagunça. Talvez um relacionamento difícil que você tem com o seu próprio planejamento de futuro. Aquela preguiça em se programar, em saber onde você quer chegar, que faculdade quer cursar, que trabalho quer desenvolver. Mas antes de irmos para a palavra de Deus, eu quero convidar você a mais uma vez baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e junto comigo orarmos ao Senhor pedindo que Ele nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estar diante do Senhor e da Tua Palavra. Queremos te agradecer porque começamos mais um ano na Tua presença. E para nós não existe nada melhor do que estar em Tua presença. Nós te agradecemos, Deus, porque hoje, no início de um novo ano, temos a oportunidade de pensar, sonhar, planejar 365 dias que virão. É claro, Senhor, que nós não sabemos se iremos chegar ao final desses 365 dias. É claro que nós não queremos impor isso ao Senhor. Mas se assim o for, queremos pedir a Tua direção e o Teu auxílio, para que possamos viver um ano, talvez, muito melhor, muito mais feliz e muito mais abençoado do que os anos anteriores. Não que o Senhor não tenha nos dado felicidades e bênçãos, mas é que muitas vezes nós não aproveitamos e levamos a sério tudo que o Senhor nos dá. Por isso, Deus, abençoe-nos agora nessa reflexão da Tua Palavra, que possamos, por meio deste princípio simples, realmente ter as nossas vidas transformadas pelo Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com você então pelo começo. E o princípio que nós vamos trabalhar essa noite, nós vamos percorrer vários textos da Bíblia, mas nós vamos começar lendo
aquele que talvez é o primeiro princípio que Deus traz para mim e para você. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E eis aqui no versículo 3, aquele que é um princípio que vai percorrer toda a história da humanidade, toda a Escritura. Versículo 3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Irmãos, pode parecer simples para mim e para você, mas o versículo 3, ele está nos trazendo aqui um princípio que vai durar para sempre na história da Escritura. E aí, bonitão? Este princípio, ele traz para nós uma verdade que é eterna e absoluta, que é a seguinte: quando Deus fala, eu tenho duas oportunidades: ouvi-lo ou rejeitar a sua voz. Irmãos, eu sei que você tem uma dificuldade muito grande em ouvir, e eu sei que você tem uma dificuldade muito grande em prestar atenção, e talvez você não acredite, mas eu louvo a Deus pelo que aconteceu aqui agora, porque deixou muito claro para mim e para você, que quando Deus fala, você não ouve. Talvez você pense que isso foi uma coincidência, mas eu creio que Deus estava agindo aqui nessa cena que aconteceu agora, porque é sobre isso que eu quero falar com você. Quanto você para e presta atenção no que Deus está te falando. O quanto aquelas coisas que são superficiais e momentâneas tiram a sua atenção de Deus. Irmãos, versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Sabe qual é o meu problema e o seu problema? Nós não ouvimos quando Deus nos fala. Esse é o nosso único e grande problema. Você quer ter um 2017 feliz? Você quer ter um 2017 abençoado? Você não vai conseguir se você não se concentrar no que Deus tem para te dizer. E Deus quer falar com você todos os dias. O problema é que você encontra qualquer coisa para tirar o seu foco e a sua atenção da palavra e da voz de Deus. Depois, não vale culpar o Senhor, porque você tem que se concentrar quando Deus fala com você. Por isso eu louvo a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num outro texto. Talvez esse texto seja um pouco mais duro. Abra comigo a sua Bíblia no texto de Jeremias. Jeremias capítulo 7. Gênesis capítulo 1, versículo 3, irmãos, é ali um primeiro princípio prático de como o ser humano pode se relacionar com Deus. Naquele versículo nós vemos um único detalhe. Quando Deus fala, eu tenho duas opções. Eu posso ouvir o que Ele está dizendo, e eu posso rejeitar o que Ele está dizendo. Se eu ouço o que Ele está dizendo, as trevas se dissipam, o caos se esvai. Mas se eu não ouço o que Ele está dizendo, as trevas continuam. O caos impera na minha e na sua vida. Jeremias capítulo 7, olha que interessante o que Deus vai falar para o povo. Quase 3.000 anos depois. Mas, Jeremias capítulo 7, versículo 23. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Você não quer que tudo vá bem na sua vida? Você não quer que o seu casamento seja uma coisa super legal? Você não quer que o seu relacionamento com os seus filhos sempre vá bem? Seja lindo e flores, igual o comercial da Doriana? Não é isso que você quer? Você não quer que o seu trabalho seja super 10, super legal? Você tenha paz, você ganhe bem? Não é isso que você quer? Só o que eu e você queremos nessa vida é que tudo nos vá bem. E o que Deus está dizendo é, para que tudo te vá bem, ouça o que eu digo. Agora olha que interessante o versículo 24. Porém, eles, a nação de Israel, não me ouviram, nem me deram atenção.
Antes, seguiram o raciocínio rebelde de seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Desde a época em que seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Irmãos, Deus está aqui condenando a nação de Israel e de Judá. E qual que é o motivo da condenação dele? O fato de que a nação não ouviu a voz de Deus. Esse princípio, irmãos, que surge lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, e vai perdurar toda a história da Escritura, e vai perdurar toda a história do universo, ele é um princípio muito simples, e eu quero que você entenda comigo isso. O princípio é o seguinte: onde a voz de Deus é rejeitada, o caos se instala. Onde a voz de Deus é rejeitada, o caos se instala. Se você rejeita a voz de Deus no seu relacionamento familiar, você quer esperar o quê? Que tudo seja flores ali? Se você rejeita ouvir a voz de Deus no modo como você tem que trabalhar, você quer que o seu trabalho seja realmente o céu na terra? Agora, o contrário é verdadeiro. E é isso que Gênesis capítulo 1, versículo 3 nos mostra. É isso que Jeremias 7 nos mostra. O contrário é o seguinte: onde a voz de Deus é ouvida, o caos se dissipa. Quando nós ouvimos o conselho do Senhor, tudo vai bem. Se existe alguma coisa que está difícil na sua família, se existe algum problema que você está enfrentando hoje, pare e reflita. Será que Deus já não disse para você como você deve agir? E você está teimando em fazer o contrário? Não adianta pôr a culpa em Deus. Não adianta pôr a culpa na sorte. Ele já deixou estabelecido como eu devo agir e viver. E se eu não obedecer, o caos vai reinar na minha vida. Agora, se eu obedecer, Ele já me garantiu que Ele é capaz de tirar as mais densas trevas e fazer com que as trevas se transformem em luz. Inclusive na minha e na sua vida, inclusive no meu e no seu viver. Irmãos, existem alguns textos, como por exemplo, você se lembra lá de Pedro, da pesca maravilhosa, aquele texto quando Jesus vira para ele e fala: Pedro, depois de uma noite toda de trabalho, depois de ter passado a manhã toda limpando a rede, separando os peixes, já cansado, Jesus vira para ele e fala: Pedro, lance a rede ao mar de novo. Você se lembra desse texto? Aquele pedido absurdo de Jesus para Pedro, aquele pedido totalmente sem noção de Jesus. E Pedro responde o que para Jesus? Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar. O que Pedro está dizendo é: Senhor, isso é loucura, é um absurdo, mas porque o Senhor diz, eu obedecerei. Pedro foi recompensado por ter ouvido a voz do Senhor? Foi ou não? O barco quase afundou. Agora olha que interessante algumas coisas que Jesus disse para mim e para você. Mateus capítulo 7, versículo 24. Quem ouve estas minhas palavras e as obedece, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Talvez a sua vida hoje esteja como se fosse na areia movediça. A sua casa está em cacos. Se alguém assoprar, tudo ruim. O seu relacionamento com o seu cônjuge está uma porcaria. Vocês vivem de aparência. Talvez as suas finanças você esteja escondendo de todo mundo. Talvez a sua casa não esteja construída sobre a rocha. Para e volta um pouquinho. Será que você e logicamente os demais da sua casa estão ouvindo a voz do Senhor? Será que você e os demais da sua família têm obedecido às ordens de Deus? Olha que interessante o que Jesus vai falar depois. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Quantas vezes você já veio no culto no ano passado? Em quantos cultos você veio nessa igreja ou em outra igreja? Quantas programações de domingo de manhã? Quantas vezes você veio na igreja no ano que passou? Quantas vezes Deus falou com você por meio de algum princípio? Agora vem a pergunta: quanto de tudo que você ouviu você obedece hoje? Quanto de tudo que você aprendeu ao longo dos últimos anos dentro da igreja você de fato obedece hoje?
Quanta coisa você já sabe que devia fazer e não faz? Quanta coisa você já sabe que precisava mudar e não muda? Olha que interessante o que Jesus vai dizer. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Há um padrão aqui, irmãos. Há um padrão. Aqueles que são de Deus, ouvem a voz de Deus. Aqueles que não são de Deus, até escutam, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Por mais que estejam todos os domingos sentados na nossa frente, ainda não conhecem a Deus. Os que são de Deus ouvem e praticam. Irmãos, eu e você necessitamos ouvir a palavra de Deus. Eu e você necessitamos ouvir a voz de Deus. Esse é o único conselho que eu tenho para você. Se você quer ter um 2017 abençoado, feliz, se você quer ter um resto de vida abençoado e feliz, a única coisa que você precisa fazer é ouvir o que Deus te diz. Olha, ouvir a voz de Deus é fundamental para trazer ordem à minha vida e à sua vida. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Eu quero fazer algumas perguntas e eu quero que você reflita na sua vida. Eu quero que você reflita no 2016 que você teve. Durante essas perguntas, eu quero que você pare e pense, para ver se de fato você tem ou não tem ouvido a voz de Deus. Por exemplo, quando eu ouço a voz de Deus, ela traz ordem ao meu casamento. Ela traz ordem ao meu casamento. E aí eu te pergunto, como está o seu casamento hoje? Como está o seu relacionamento com o seu, talvez seu noivo, talvez seu namorado, talvez seu cônjuge? Seu relacionamento de fato está tudo bem? Você tem enfrentado dificuldades que você tem escondido dos demais? Lógico, é óbvio que não adianta um só ouvir a voz de Deus. E muitas vezes isso acontece. Muitas vezes a esposa quer ouvir a voz de Deus e o marido é um mané e não ouve. Eu ia falar outra coisa, ainda bem que Deus me controlou. Às vezes o marido quer ouvir, é raro, tá? Tem que ser, é muito triste falar isso, mas é raro. Às vezes o marido quer ouvir a voz de Deus e a esposa, cabeça dura, não. Aí também é difícil, é muito difícil. Mas você e o seu cônjuge, vocês têm ouvido a voz de Deus? Está tudo bem entre vocês? Pô, que bom. Então continuem obedecendo a Deus. Mas vocês estão enfrentando dificuldades? No fundo, você sabe que não está legal? Aí a pergunta que eu te faço é, você tem ouvido a voz de Deus? Porque se vocês ouvirem a voz de Deus, a dificuldade que vocês enfrentam, ela não existiria. Ela não existiria. Deus já ensinou para mim e para você como ser um marido que o agrada, como ser uma esposa que o agrada, como ser um casal que vive feliz em harmonia. Se você não desfruta isso, a culpa não é de ninguém, além de você mesmo. Irmãos, como é que está o seu relacionamento com os seus filhos? Talvez o oposto. Como é que é o seu relacionamento com o teu pai? Com a tua mãe? Está tudo bem? Você pode colocar ali um filme na tua casa, uma câmera gravando ali, e passar no telão o modo como você responde ao teu pai? Se a gente gravasse o modo como você fala com os teus filhos, e colocasse no telão aqui, o modo como você fala com eles, talvez vindo para a igreja, atrasado de casa, as palavras que você usa para falar carinhosamente, venham para o carro, você acha que seria legal pôr no telão aqui? Está tudo bem entre o seu relacionamento com o seu filho? Está tudo bem no seu relacionamento com o seu pai? Se não está tudo bem, é porque você não está ouvindo a voz de Deus. Deus já deu conselhos para você, como ser um pai que agrada a Ele. Deus já deu conselhos para você, como ser um filho que agrada a Ele. Obedeça seu pai, escute seu pai. Tantos outros conselhos. Como é que estão as suas finanças? Está tudo bem? Está tudo bem ou você está atolado em dívidas? Como é que estão as suas finanças hoje? Deus já falou como você tem que administrar o seu dinheiro. Deus dá. E é muito interessante, porque quando você olha toda a Bíblia, um dos assuntos que Deus mais ensina ao povo como lidar é com dinheiro. Talvez é porque o amor a este seja a raiz de todos os males. Nós somos bons em amar o dinheiro. E esse é um assunto que Deus mais bate na tecla. Como nós precisamos administrar o nosso dinheiro. Está tudo bem com você? Que bom, parabéns. Não está tudo bem com suas finanças? Talvez em algum momento você parou de ouvir os conselhos de Deus. Em relação aos seus estudos, como que está o seu planejamento de futuro? Como é que está o modo como você encara a faculdade que você quer fazer? Ou a escola que você tem feito hoje? Está indo bem, suas notas são boas, você é um bom aluno. Não está tudo bem? Talvez você não esteja ouvindo a voz de Deus. Como é que está o seu sentimento? Seus sentimentos estão confusos? Seus sentimentos estão extremamente desconfigurados?
Em algum momento você parou de ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala, inclusive, como eu preciso guardar o meu coração. Talvez em algum momento você parou de guardar o seu. Talvez em algum momento você abriu o seu coração para a pessoa errada entrar. Talvez em algum momento você deu oportunidade para alguma coisa ou alguém entrarem ali dentro e fazer um estrago violento. Mas a culpa de quem não ouviu a voz de Deus não é dele, é minha e tua. Como é que está o seu trabalho? Está tudo bem no seu trabalho? Está tudo bem. Você lembra que existem princípios, né? De como ser um bom funcionário, de como ser um bom patrão. Está tudo bem lá? Que bom. Não está tudo bem? Você como crente está ouvindo a voz de Deus? Você tem trabalhado do jeito que Deus determina que você trabalhe? Você tem sido um empregado do jeito que Deus quer que você seja? Fiel, pontual, trabalhador. Você tem sido do jeito que Deus quer que você seja? Meus irmãos, eu preciso repetir isso, que eu quero que você grave. Onde a voz de Deus é rejeitada, o caos se instala. Se está tudo mal, irmãos, é porque em algum momento você parou de ouvir os conselhos de Deus. Mas o contrário é verdadeiro. Onde a voz de Deus é ouvida, o caos se dissipa. Você quer mudar seu casamento? Você quer mudar o seu relacionamento com seus filhos? Quer mudar as suas finanças? Você quer mudar o modo como você administra o seu tempo, os seus estudos, os seus corações, os seus relacionamentos, o seu trabalho? Em 2017, ouça a palavra de Deus, ouça a voz de Deus. E não é ouvir por aqui e sair por aqui. É ouvir e praticar. É dar ouvidos de verdade para o Senhor. Como que nós podemos ouvir a palavra de Deus? Como que eu e você podemos ouvir a voz de Deus? Como que eu e você podemos ter as trevas da nossa vida dissipadas pela luz? Como que eu e você podemos ter o caos que habita em mim e em você, o caos que ronda a mim e a sua família? Como que nós podemos fazer com que esse caos saia de dentro das nossas vidas? A palavra de Deus já disse. É a própria palavra. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos. É a luz que clareia o meu caminho. Ou é a luz que dissipa as trevas. A tua palavra. Meus irmãos, 4 dicas básicas para a gente aprender a ouvir melhor a voz de Deus. 4 modos simples para que eu e você possamos ouvir de verdade a Deus. Primeiro, eu preciso querer. Eu tenho que querer. Lembra da nossa ilustração trazida da parte de Deus aqui no início dessa mensagem? Você lembra da nossa ilustração? Você prestou atenção no que eu estava falando? Ou você se distraiu rapidamente da mensagem? Não dá para você levar o seu relacionamento com Deus assim. Não dá para você querer orar enquanto você está vendo o celular. Não dá para você orar a hora que você vai dormir. Não dá para você brincar com Deus igual você brinca comigo aqui. Você pode brincar e fingir que você está prestando atenção em mim. E alguns são muito bons nisso, outros não, outros são muito ruins. Outros dormem mesmo. Mas uns são, e a maioria é boa, em fingir que está me ouvindo e prestando atenção no que eu digo. Mas você quer ter um ano abençoado, você quer ouvir a Deus? Então leve o seu relacionamento com Ele a sério. Não trate a Deus como você me trata muitas vezes aqui. Porque Deus merece a sua atenção. Talvez eu não mesmo, eu não ligo por isso. Mas você precisa tratar a Deus de modo diferente. Você precisa dar a sua atenção para Ele. Você precisa querer. Muitas vezes nós não queremos parar, sentar, parar tudo o que estamos fazendo e orar. Nós não queremos fazer isso. Muitas vezes nós não queremos parar tudo o que estamos fazendo, abrir a Bíblia e tão somente lê-la. Não, nós queremos ler e achar um versículo legal para postar no Facebook. É isso que nós queremos fazer. Isso não é ouvir a voz de Deus. Isso é pensar no seu ego e no seu status do Facebook. Irmãos, se eu e você queremos ouvir a voz de Deus, além de eu precisar querer isso, e você precisa querer, tem que ser intencional, você tem que buscar a Deus. Ele está perto de você, Ele está no seu quarto, Ele está no seu carro, mas você precisa estar junto com Ele. Além disso, eu e você precisamos sim da palavra dEle, porque ela é a lâmpada que dissipa as trevas do meu e do seu caminho. Eu e você precisamos ler a Escritura com atenção. Eu e você precisamos ler a Bíblia no nosso dia a dia, não só no domingo. Não dá para você trazer a sua Bíblia só na igreja. Você precisa ler ela na sua casa. Ela é a palavra de Deus, Deus quer falar com você por meio dela. Na tua casa, todos os dias do seu ano e do meu ano. Não dá para você ouvir um conselho de Deus uma vez por semana, enquanto você ouve 70 conselhos ao longo da semana. Você ouve até conselho do neto.
Você ouve conselho do pessoal da Sport TV, mas você não ouve os conselhos de Deus. Você ouve a Ana Maria Braga, a Xuxa ninguém ouve mais, mas você ouve a Ana Maria Braga, mas você não ouve os conselhos da palavra de Deus. Você gasta a maior parte do seu dia conversando com pessoas e ouvindo ideias das pessoas, e você gasta a menor parte da sua semana tentando ouvir o conselho de Deus para você. Mas você precisa se esforçar para isso. E para isso você já tem a palavra dele. Você quer ter um 2017 abençoado, você precisa ouvir a voz de Deus. Tem que ser intencional. E você precisa recorrer para o livro no qual está escrito a palavra dele para mim e para você. Um outro modo no qual eu e você podemos ouvir a voz de Deus é por meio de relacionamentos. Relacionamentos de pessoas como eu e você, que têm o mesmo foco, que querem ouvir a Deus, que querem obedecer a Deus. Eu e você precisamos ter laços de amizades com pessoas que amam e temem a Deus. Em 2017, faça isso. Faça bons amigos. Caminhe com uma célula. Ande junto com um grupo dessa igreja. Deixe-se ser abençoado por essa igreja e pelos irmãos que estão aqui. E abençoe também. Não seja só aquele chato que fica só reclamando da vida. Dê bons conselhos também, tá bom? E por fim, você quer ouvir a voz de Deus? Em 2017, seja intencional, leia a Escritura, faça bons amigos, mas venha para a igreja. Porque nós existimos para te ajudar a entender a palavra e a voz de Deus. Mulheres em movimento, homens em movimento, casais em movimento, inova, cultos, tudo isso existe para ajudar você a aprender a ouvir a voz de Deus. Como ser uma esposa, uma mulher, uma mãe, como ser um marido, um pai, como ser um filho, como ser um casal, como ser um... Nós estamos aqui, dispostos a te ensinar. Você está disposto a aprender? Você quer ter um 2017 feliz e abençoado? O meu único conselho para você é esse: ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Pela palavra, por bons amigos e pela igreja dele. Você quer ter um 2017 abençoado? Você quer ter um 2017 feliz? Você precisa só ouvir o que Deus diz. Porque quando Deus diz, tudo dá certo. A questão é, eu ouço o que Ele diz ou eu rejeito a voz dEle? Eu quero orar com você. Eu quero orar por mim e por você. Pedindo para que nesse ano de 2017, eu e você possamos agir de modo diferente. Eu e você possamos vir para cá, aproveitar o que nós ensinamos aqui. Eu e você possamos ir das mulheres, dos homens, dos casais, dos papagaios, todos os cultos que a gente faz aqui. Todos os cultos, que nós possamos aproveitar esses cultos para deixar Deus agir na minha e na sua vida, para deixar Deus mudar o meu e o seu coração. Eu e você podemos ter uma vida sem caos, mas para isso nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ela é a única poderosa para fazer com que as trevas se transformem em luz. E talvez hoje você esteja vivendo trevas em alguma área da sua vida, com o seu cônjuge, trevas nas suas finanças, em alguma área da sua vida. Eu quero orar por você, quero orar por mim, pedindo que Deus nos ajude a não sermos ignorantes, que Deus nos ajude a sermos mansos e sábios, ouvindo com atenção e obedecendo de coração a palavra dele. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez eu gostaria de te agradecer, porque o Senhor não nos deixa só, o Senhor não nos desampara. Eu gostaria de te agradecer, porque a tua palavra, ela nos ensina sobre a vida e a vida que o Senhor quer que vivamos. Eu quero te agradecer, Senhor, porque, sim, de fato, nos últimos anos, não podemos negar a tua boa mão sobre nós. O problema, Deus, é que as nossas vidas poderiam ser muito melhores. E se não são, a culpa é nossa. Porque a tua mão e a tua bondade e misericórdia está sobre nós. Mas muitas vezes não queremos ouvir o que o Senhor tem a dizer. Não queremos te obedecer. Queremos fazer do nosso jeito. Queremos seguir a nossa vontade. Como diz a tua palavra, queremos seguir o nosso coração mau. Senhor, ajude-nos para que em 2017
possamos ser sábios e possamos ouvir mais a Tua voz e obedecê-la de verdade, porque o Senhor nos ama, o Senhor só quer coisas boas para nós, os Teus conselhos são bons, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é luz, a Tua palavra é alimento, a Tua palavra é tudo que produz coisas boas em nós. Senhor, ajude-nos a ouvi-la com carinho, com atenção. Ajude-nos a buscar a Tua presença em oração. Ajude-nos a ler a Tua palavra com devoção. Ajude-nos a desenvolver relacionamentos que tragam realmente edificação. E ajude-nos a participar dos programas promovidos por essa igreja, com o nosso coração voltado para o Teu reino. Ajude-nos, Deus, a realmente ouvir a Tua voz, porque não há nada melhor para nós, Teu povo, do que ouvir a voz do nosso bom pastor. Senhor, guia-nos, Deus, por pastos verdejantes, mas ajude-nos a sermos ovelhas sábias, que ouvem os Teus conselhos, que ouvem a Tua direção, que em 2017 possamos ouvir a Tua voz, para que as trevas e o caos, que ainda persistem em nos seguir, sejam por vez dissipados das nossas vidas. Possamos viver então um ano feliz e abençoado pelo Senhor, debaixo da Tua graça. Abençoe o Teu povo, Deus, é o que nós Te pedimos, e por isso Te agradecemos, por esse ano, por essas oportunidades, que possamos desfrutá-las em Tua presença. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém e amém.